Tem certeza? Rapaz. Agora estamos ao vivo. Agora a gente está ao vivo? Oh, então agora tá está ao vivo. Então vai no presidente. Presidente, agora é contigo, presidente. Bom, de novo, né? Porque a gente estava ao vivo, mas não estava. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de quem está acompanhando aí no Facebook. Como eu tinha dito aqui anteriormente, eu acho que essas lives são importantes para a gente aproveitar esse momento que a gente não pode jogar para avançar em outros aspectos, entre eles o planejamento, a organização, melhorias que a gente possa fazer, trazer os assuntos que possam ser discutidos, que não tem a ver com a prática do jogo em si, né, de jogar, mas assuntos para melhorar o esporte, integrar, ou seja, e tentar entreter esse pessoal nesse momento difícil que a gente está passando aí. E aí eu vou pedir agora para cada um falar, o André acabou de se apresentar, vamos fazer uma apresentação breve aí para a gente já entrar nos assuntos. Vai o Breve, vai o André, depois o Bruno, o Aires, o Paulinho e o Daniel. Boa noite a todos, agradeço. Eu, como trainee de operador aqui com o Mi Mosca, depois de falar 38 minutos aqui, mas quero agradecer muito aos nossos convidados, o Aires, o Paulinho, o Romar, nos dando a honra aí da presença de vocês aí nessa nossa primeira live aqui exclusiva do CBFM Dadinho, e com o nosso apoio lá do nosso querido amigo Daniel, de uma situação dele lá bem peculiar. Passar a palavra aí agora para o nosso querido Aires, foi o primeiro que chegou aqui hoje, para nos dar boas-vindas. Acho que o Aires congelou. Está travado. Vamos dar a palavra. Voltou. Tô aqui. Voltei. Dá boa noite. Agradeço, bom, boa noite a todos. Agradeço. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, realmente muito legal essa iniciativa aí da CBFM, a gente poder começar batendo um bom papo e esclarecer, tentar entreter o pessoal. Como o Ronald falou, é um momento de planejamento, a gente não pode sair para jogar, tá todo mundo seco, todo mundo querendo saber quando é que a gente volta, volta, não volta. Vamos falar sobre isso também. Agora é sentar, conversar, ver o que a gente pode fazer para esse ano, para o ano que vem, e quando liberar, a gente meter mão na massa. Obrigado pelo convite. Obrigado demais. Nosso querido Paulinho. Bom, pessoal, boa noite. É uma honra estar participando aí com os nobres colegas, amigos. Acho que as palavras do Ronald, né, da questão de estar discutindo, eu acho que a pandemia ela tem tudo de ruim, mas algumas coisas foram apressadas, né? Então acho que a humanidade ela está pulando alguns anos, quer dizer, algumas coisas que aconteceriam daqui a 5, 10 anos estão começando a acontecer agora. Então, por exemplo, essa prática de fazer lives, eu acho que muito positiva, principalmente no nosso esporte, porque nós somos muito ávidos por jogar, né? Nós gostamos muito de jogar e falta tempo para a gente provocar essas discussões que são muito importantes. Então, eu acho que espero que essa seja a primeira de muitas promovidas pela CBFM para estar discutindo aí as melhorias, enfim, para estar discutindo a nível nacional tudo aquilo que a gente precisa fazer para a evolução do nosso esporte. Obrigado, Paulinho. Nosso querido Bruno Romar, com esse boné que não pode ser mexido. Graças a Deus. Ronald proíbe. O Paulinho tá sem boné, tu não falou nada hoje aí. Como é que é? Só fala comigo. Mas não dá para comparar. Vamos dizer que não dá para comparar, né? Apresenta aí, por favor. Vamos poupar os telespectadores dessa cena. Vamos poupar. Boa noite. Eu acho que o Paulinho falou uma coisa interessante. Essas questões da live representam uma oportunidade mesmo de a gente conversar algumas coisas que às vezes não dão tempo, porque o calendário é muito pesado mesmo. Eu acho que essa situação foi uma pena. A gente está enfrentando isso porque era um ano importante a nível nacional, para nós sempre desde o início, que é o trabalho de expansão e de consolidação da modalidade do dadinho nos estados que a gente já pratica.
e a gente tinha uma expansão planejada para esse ano, né, André, que era importante, que é interessante, e infelizmente o trabalho ficou, se não paralisado totalmente, mas ficou prejudicado. A gente já tinha aí pelo menos mais 2 a 3 áreas diferentes aí do país para a gente poder trabalhar, e ficou prejudicado. E até em relação ao Aires também, até como representante do Vasco, a gente também conversa muito dentro do Vasco e fora também. E eu achei uma pena porque era um ano de mudanças importantes no calendário aqui do Rio, com a consolidação aí de 2 formatos de estaduais de equipe diferentes, para ver o que era melhor, para se poder trabalhar para o ano que vem. A diminuição do 5x5, né, para o 4x4, uma tentativa, uma avaliação de tentar atrair um maior número de equipes, que era uma reclamação de várias equipes por causa de estrutura. E, infelizmente, isso aí tudo ficou prejudicado, porque paralisou o calendário aí, e realmente, ainda que se volte esse ano, que é uma situação mais difícil até de acontecer, eu acho que o Ronald agiu certo ao cancelar os eventos nacionais, porque as federações que têm um calendário mais pesado têm que ser priorizadas nesse momento, para conseguir encerrar suas atividades e tudo. Mas eu acho que aí todo esse trabalho que a gente planejou, que o Aires, o Paulinho, o Oliveira planejou esse ano, ficou prejudicado, também por causa disso, assim como o nosso. Em relação ao Dadinho, eu acho que o que valeu a pena mesmo foi o que a gente pôde realizar no início, foi o Rio-São Paulo. Acho que e com base nisso a gente criou um parâmetro de criar torneios regionais em todos os estados aí da federação. Já tinha um centro-oeste organizado, já tinha um centro-sul delimitado para realização também. Então, a gente não conseguiu dar seguimento a todos esses eventos, só ao Rio-São Paulo, infelizmente, mas algumas coisas foram delimitadas já, e acho que a gente já tem uma base para partir para o ano que vem. Infelizmente, não vai ser esse ano que a gente vai realizar. Nós perdemos um ano aí, mas acho que, como o Paulinho falou, tem muita coisa para a gente discutir, questão de liga e talvez a nível regional aqui do Rio, mas também a nível nacional, uma questão, eu não digo de revisão da regra. As pessoas questionam muito, tá na hora de uma revisão da regra, tá na hora de uma revisão da regra, talvez até adiantando um pouco e ultrapassando a sua pauta aí, André. O que as pessoas têm que entender é que o Dadinho, ele começou a realizar torneios nacionais no ano de 2008, né? Ele é uma regra que tem 12 anos agora, né? Ele é diferente de uma regra de 12 toques, de 3 toques, né? Do disco. São regras que têm de 25 a 40 anos, talvez mais. Então é complicado para a gente, no momento ainda de expansão da regra e de consolidação do trabalho que a gente já fez, que tem um prazo curto ainda, fazer uma revisão substancial de regras. Algumas coisas podem ser modificadas ou melhoradas ou alteradas, pode ser haver essa discussão, mas de uma forma organizada, e eu acho que isso aí que o Paulo colocou lá no início, através de lives com os representantes dos estados, talvez seja uma ferramenta de otimização dessa discussão aí, que possa melhorar ou desenvolver nesse sentido aí, além da própria educação dos jogadores também, dos atletas, que muitas vezes não observam a regra em benefício próprio, ou por desconhecer, ou por comodismo, ou por uma série de situações que acontecem aí. Mas isso é papo para a nossa discussão. Pode ir, André. Falta quem? Daniel, né? Daniel. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Ontem estava na live das regras internacionais, hoje estou aqui com vocês. Para esse ano agora, o que a gente estava pensando, estava promovendo uma mudança aí um pouquinho no nosso padrão da transmissão, né, que vocês estão acostumados a ver nos brasileiros de Dadinho, né? A gente ia mudar algumas coisinhas, tipo parte gráfica, editoração, parte de câmera, a gente ia começar a fazer algumas mudanças, mas aí, como veio essa questão toda do Covid, a gente deu uma adiada nisso, mas assim, a gente vai sempre trazendo novidades, uma coisa mais legal na parte gráfica. Já me pediram para a gente tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa parecida com a Champions League. A gente está tentando umas sugestões aí para a gente ver se a gente consegue layout mais bacana. Mas aí, nesse sentido, é bom porque dá tempo de estudar, porque esse tipo de coisa demanda um certo estudo, ainda mais eu que não sou exatamente da área de TI, né?
E em relação ao Dadinho especificamente, eu estou com um time zerado lá, que é uma obra-prima do Danilo, um time que o nome é um palavrão impronunciável, que eu tô doido para levar ele para mesa. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente tá de volta. Beleza. Obrigado, Daniel. Passar a palavra aqui para o nosso presidente Ronald, para começar nosso Eu bate-papo. queria só, antes, fazer um esclarecimento, aproveitar esse gancho aí que o Bruno falou em relação ao adiamento dos campeonatos nacionais. Na verdade, a gente pensou muito antes de fazer essa avaliação, apesar de, acredito que algumas pessoas, a maioria deve ter gostado, como a maioria dos presidentes das federações e de outras regras elogiaram a postura do Dadinho de adiar o evento. A gente quis ser bastante cauteloso nesse sentido, principalmente porque a gente tinha todos os campeonatos nacionais marcados para 3 locais que são picos de Covid, que é Rio, São Paulo e Manaus. Então, assim, a gente, de maneira nenhuma, ia querer assumir uma responsabilidade, como o Aires falou muito bem ontem na live que ele fez com o seu Galo. A gente não está preocupado com os atletas que estão jogando. A gente está preocupado com a família dos atletas, inclusive. Então, a gente não está falando de 150 pessoas. A gente está falando de 150 famílias. Então, a gente, nesse momento, considerando que são campeonatos que requerem um maior planejamento de hotel, passagem, deslocamento, e as áreas de risco são muito maiores por todos os locais que você tem que passar, dormir fora de casa e coisas assim, que a gente resolveu ter uma postura mais conservadora possível para não expor as famílias. A gente também não gostaria, em nenhum momento, de ser responsabilizado se, por acaso, em um campeonato desse, acontece um surto de Covid entre os participantes levam isso para suas casas e, de repente, alguém pode ter havido um problema maior devido à doença. Então, é só para esclarecer, é ruim, todo mundo gostaria de estar jogando, eu também gostaria, a gente sabe que envolve várias áreas, entre artesãos, jogadores, organizadores, mas, infelizmente, a gente achou que seria melhor essa atitude nesse momento. Então, foi por isso, só para esclarecer. Foi uma decisão acertada, Ronald. Foi uma decisão acertada, super acertada. Envolve muita coisa, como eu falei ontem, você reforçou hoje, são famílias, a gente não sabe como vai estar isso lá na frente, e as competições nacionais envolvem um planejamento muito maior do que as competições regionais. Então é o deslocamento, é o hotel, é a mesa, é o clube, é um final de semana inteiro, e a gente não dá para apostar nisso. Todo mundo pergunta, também está perguntando aqui no Rio de Janeiro se volta, se não volta. Eu acredito que esteja acontecendo isso em todos os estados. A gente vai passo a passo, porque se vai que as coisas melhoram drasticamente, sai vacina, sai não sei o quê, o zero, o Covid, a gente não sabe. Vamos esperar o passo a passo, a gente vai vendo. Se um dia melhorar, no mês seguinte a gente já pode fazer, é diferente de uma competição nacional. Tá bonito, Daniel, agora. Rapaz, isso aqui tá um concurso de beleza. Então, assim, realmente são muitas perguntas que o pessoal tem em relação à volta dos campeonatos, principalmente os campeonatos estaduais, como o Aires falou, quais são as medidas que vão usar, se o pessoal vai jogar de máscara, não vai jogar de máscara, se vai ter distanciamento, se não vai. Acho que agora é muito cedo para responder qualquer tipo de pergunta, né? A gente não sabe nem se os locais onde são realizados os campeonatos vão poder abrir. Então, por mais que a gente queira jogar... Mas a gente tem que estar preparado, assim, vai existir um novo normal. Um pouco do que o Paulinho falou. A pandemia veio e adiantou muitas coisas, muitos anos na frente, as lives e tudo mais, o modo de trabalho, o modo de viver vai mudar, e a gente, quando acabar isso, vai ter um novo normal na vida, que a gente já tem um pouco, né? Todo mundo já sai na rua, pega máscara, todo mundo lembra de pegar a máscara, vai pra rua. Se a gente vê alguém na rua sem máscara, a gente, caraca, como é que pode? É um novo normal a máscara. Verdade, e como a máscara
vão ter outros normais na vida daqui para frente que a gente vai ter que se acostumar. E isso vai chegar ao nosso esporte, claro. O modo da gente jogar, os locais de jogos, o distanciamento, a quantidade de pessoas, isso tudo a gente vai ter que avaliar na frente. Bom, é verdade. Eu acho que isso aí agora qualquer resposta, pergunta são muitas e respostas são poucas, né? Não tem como dar. Agora, infelizmente, tem que primeiro esperar quando vai abrir, de que forma vai abrir, quais são os estabelecimentos que vão funcionar, se o clube vai funcionar, se o clube vai estar no fim da fila porque tem concentração de gente, não sabe. A gente realmente agora é muito complicado, né? Bom, alguém quer fazer um comentário em relação a essa situação do Covid? Ou... Eu acho Não, que é isso mesmo. Quem falou aí? Acho que é Não, complicado voltar sem pelo menos um protocolo de tratamento, alguma coisa aí, né? Que possa dar mais segurança às pessoas. Porque exatamente. o esporte não tem como se manter um distanciamento. Você pode jogar com máscara, com face shield, com álcool gel, mas você vai botar o braço na mesa, você vai chegar perto do seu adversário, a não ser que se crie uma modalidade que só possa chutar passando do meio de campo. Passou do meio de campo, você chuta. Tirando isso, não tem como você ter, nesse momento, uma posição mais concreta. Mas é como vocês estão falando. É acompanhar o dia a dia e a evolução para ver como é que fica. Isso aí. Bom, André, então vamos lá. Qual que a gente seguir aí em relação... Vamos falar um pouquinho da expansão, eu acho que é um assunto importante, e aí eu queria tocar na expansão a nível nacional e a nível regional, né? Aqui, especificamente com o Aires, que é o representante do Rio. A gente tem vários, a gente sempre está buscando, como o Bruno falou, a gente seguir o mesmo projeto de expansão da modalidade desde da época que a gente começou o projeto de oficialização da regra, né? Então, é um projeto que ele não parou em momento algum. A gente está sempre buscando aí, depois com a vinda do André aí para brilhantar a nossa equipe nesse trabalho maravilhoso que ele faz da expansão, com as doações, com a busca de novos espaços. E como o Bruno falou, o trabalho não parou, ele só foi adiado. A gente continua falando aí com outras praças que a gente não hoje em dia não joga, sem deixar de fortalecer os locais onde a gente já joga, né? E aí eu fico aberto para que eu vejo que tem pessoas aqui, tem pessoas de Sergipe na live, qualquer estado que queira praticar o dadinho, que hoje não é praticado, e que precise de apoio da CBFM, seja com materiais, seja com a gente explicar a regra, a gente fazer uma oficina, a CBFM Dadinho, ela está totalmente aberta para qualquer estado do Brasil ou cidade que queira praticar a modalidade. A gente, em todos os aspectos, desde materiais até a gente ir explicar, como a gente já fez isso em vários estados. Então, fica aberto aqui o convite, só para explicar quem, por acaso, queira implantar, é só buscar o André, que é o nosso representante da expansão, e aí o André depois organiza com a gente aqui, comigo, com o Bruno, como é que vai ser a forma de viabilizar esse processo. Então, a gente continua fazendo esse trabalho, né? Para quem viu como era o Dadinho antes, como é hoje, a gente vê que o trabalho realmente dá frutos, dá muito trabalho, mas dá frutos. E a gente vai continuar nesse trabalho para frente. Em relação ao Rio, que é o maior polo que a gente tem hoje do Dadinho, em quantidade de atletas, né? A gente tem um trabalho aí pela frente, e que eu venho acompanhando todas essas lives, inclusive eu fiz a primeira live lá com o seu Galo, que é o representante de uma das ligas, né? Eu não tenho certeza exatamente em outros estados, acredito que tenha, mas em menor quantidade. Aqui no Rio a gente tem muitas ligas, entre aspas, amadoras, que a gente chama amadoras, na verdade ninguém é profissional, né? Todo mundo é amador. Mas, assim, ligas que não estão embaixo da chancela da federação, que a gente gostaria muito, e a gente estimula, já conversei isso com Aires outras vezes, da gente trazer esse pessoal para jogar junto com a gente, né? E acabar, na verdade, com esse mito que existe, que o jogador que joga pela federação, ele é de outro mundo,
e o pessoal que não joga na federação, ele é mais fraco, na federação o clima é ruim. Outras lives também que teve do Fabiano do Vasco, dizendo que ele, jogador que jogava em liga e hoje joga na federação, e tudo aquilo que pintaram como um clima ruim, na verdade isso não acontece. Tem os seus problemas, como tem em qualquer lugar. Qualquer liga tem problema, a federação também tem, porque a gente está lidando com pessoas. Então, né, pessoas de temperamentos diferentes, ideias diferentes. Então, eu queria que o Ares só explicasse aí um pouquinho como que ele acha como é que está esse processo, o que ele pensa desse processo de expansão no Rio de Janeiro. Vamos lá. A expansão no Rio de Janeiro é um processo contínuo, porque hoje a gente tem na federação um cadastro de 250 atletas, mais ou menos, um cadastro. Ativos deve ter perto de 200 atletas. Mas se a gente for pegar ligas aí, a gente pode chegar nesse número aí facilmente a 1.000 pessoas, 1.000 atletas, 1.000 pessoas jogando. Quanta gente tem aí jogando no Rio de Janeiro que a gente nem sabe, às vezes nem está em liga. O cara só se reúne ali com um amigo na rua e joga. A gente foi descobrindo isso algumas vezes. Então, o processo do Rio é um processo contínuo. Então, lógico, tocamos no assunto ontem com o Galo, ele falou com você, depois falou comigo. Hoje já tomamos uma providência, ele já montou o grupo. Ontem ele se comprometeu comigo e eu me comprometi com ele, da gente abrir um grupo de discussão com as ligas para tentar aproximá-los. Porque a liga, o Paulinho pode dizer também, o Ronald, não sei, Bruno, não sei, mas se participaram de liga antes da federação. Todo mundo começou em liga. Ninguém começou na federação direta. Bruno, não. Então, eu e Paulinho... O Bruno jogava na praça, mentira. Ué, a praça era federado, pô. Não, mas era a Liga do Alexandre, era federado na época? Era Botão Mania, era federado. Mas eu digo antes de ter a Fecomé geral, já existia a Praça do Alexandre há muito tempo. Hoje em dia, então, talvez seja uma prática mais comum. As pessoas primeiro vão para as ligas e depois acabam descobrindo a federação. Porque as ligas surgem assim, os amigos vão vendo, vão se unindo, jogaram quando era criança, sabe de um amigo que joga, e aí monta a sua. Então a liga é importantíssima porque é a porta de entrada do atleta para a federação. Porque todo mundo que jogou quando era criança volta a jogar agora, a regra é totalmente diferente. Os botões são diferentes, o tamanho da mesa. Então, a liga serve para ambientar essa pessoa que jogou no passado e que agora quer voltar a jogar. E aí depois ele descobre a federação e vem. Então, nada mais certo, o melhor trabalho que tem para fazer é aproximar as ligas, como você falou, Ronald, mostrar para eles que não tem nada diferente. Ontem eu estava falando isso com o seu Galo lá também, porque tem competitividade. Tem como em todo lugar. Tem o cara que briga. Também tem, né? Em outras profissões, em outros ambientes, também tem. E em ligas também pode ser que tenha. É como você falou, a gente lida com pessoas, e pessoas tem de todo jeito. O negócio é a gente conseguir controlar, criar regras. O processo de evolução da federação, ele também é contínuo, na evolução no caso de estrutura, de regras e tudo mais. E a gente vai estar sempre querendo melhorar e pegar novos atletas. O outro ponto também, além das ligas que a gente pode estar trabalhando, são as crianças. É o sub-18 que é o maior desafio, vocês sabem, talvez seja esse o maior desafio no Brasil inteiro. Desde a época lá antiga, quando vocês dois cuidavam da Federação do Rio, também era um desafio e continua sendo e vai ser sempre. Sempre vai ser, Sempre vai ser. A gente trazer as crianças para jogar. Temos ideias, temos projetos? Temos, mas é o que eu falei com o seu Galo ontem. Falta braço. Exatamente, falta braço. Muita gente dá ideia, mas pouca gente consegue um tempo para se dedicar para vir. Olha, eu tenho uma ideia e eu vou fazer acontecer. A gente sabe de casos que aconteceram. O Washington foi um cara que colocou um ou dois eventos já dentro do Colégio Pedro II. A gente fez um evento na Rocinha, o Thiago Matoso tomava conta. Tem vários outros que aconteceram aí. Mas a expansão é importantíssima, assim como a continuidade com as crianças. Como é que é isso aí em Brasília, André? Criança, vocês conseguem trazer? Tem sido um trabalho ainda bem reduzido. Existem algumas iniciativas ainda na ABB, de unidades fora, mas tem sido ainda bem tímido. Hoje, as ações
estão muito envolvidas por conta dessa segmentação, né? A gente tem hoje aqui os clubes no plano piloto e nas cidades satélites existe, a gente começou a identificar, a gente puxa uma pessoa, de repente, com essa pessoa, como foi o caso do Gama, por conta de uma pessoa, a gente descobriu que tinha mais 5, 6 pessoas que já jogavam junto, de uma forma informal, sem ter uma regra estabelecida assim, seguindo um critério, e que a gente trouxe para jogar conosco. E depois que pegou uma certa maturidade, eles foram e que fundaram o Gama. Entendeu? Então é ter essa sensibilidade de como trazer esse pessoal. Tipo assim, o trazer e abandonar não significa abandonar no sentido de. É igual o pai quando cria o filho. Fez 18 anos, meu amigo, vai para a vida. Segue que agora você tem que seguir o seu caminho. Ronald me ocorreu aqui agora, Bruno, Paulinho, amigos aqui, o que vocês acham? A gente poderia criar alguma coisa dentro da CBFM que coordenasse com as federações de eventos? Se vocês lembrarem bem, os eventos sempre dão frutos, eventos em shopping, a gente teve aquele evento que você fez lá no Top Shopping, lembra, Ronald? Que veio bastante gente, evento no Maracanã trouxe gente, aquela Copa América que a gente fez também, aquela Copa do Mundo lá no Globo, lembra? Também gerou muita coisa. Esses eventos em shopping sempre trazem bons frutos. A gente poderia criar alguma coisa mais centralizada para que todas as federações fizessem. O que vocês acham? Na verdade, assim, isso a gente, isso aí são muitas iniciativas dos estados, porque os estados que conseguem abrir essas portas, né? De conseguir lugar em shopping, lugar não sei o quê. Então, assim, eu acho que o que a CBFM pode fazer nesse sentido é estimular a gente fazer alguns dos eventos nacionais nessas praças, porque, né, a CBFM hoje a gente tem 3 eventos, sendo um deles muito grande, e eu acho que fica complicado, que é o Brasileiro de Equipes, porque envolve muita gente, teria que ser um espaço muito grande. E os outros campeonatos, tanto o brasileiro como a Copa do Brasil, nada impede que seja feito num local onde tenha mais circulação de público, né? Assim, eu sei que é complicado, às vezes você fazendo um ginásio é melhor, porque você tem mais espaço, mas eu acho que a gente peca um pouco na divulgação, porque a gente talvez, às vezes, fica fechado dentro de um clube, você vai estar limitado ali às pessoas que passam ali no clube, que estão ali frequentando o clube como, né, como parte social e acabam vendo o evento. E mesmo assim a gente já tem algum retorno, né? Então eu acho que o que a gente poderia era, se a gente receber das praças onde vão sediar os eventos nacionais, sugestões de locais que levem em consideração o fluxo de pessoas, eu acho que se eu puder optar, a gente faria num local desse. A gente teve a Copa do Brasil em Caruaru, que foi muito boa, né? A gente teve a Copa do Brasil em Caruaru, em Fortaleza, que foram em shopping, todas duas. Né? Assim, mas essas medidas hoje dependem muito dos estados, né? Aqui. Em relação, eu só vou fazer um parênteses, a gente não... Isso é uma coisa que eu, André, a gente tem trabalhado, mas vocês ainda não sabem, e a gente também não vai anunciar direito. Mas em relação a esse trabalho de renovação, de criança, a gente já tem alguma coisa aí alinhavada, né, André? A gente já tem alguma coisa aprovada que vai caminhar. Infelizmente ficou parado agora, não foi por vontade nossa, foi por uma questão de documentação da confederação. A gente já tem alguma coisa aprovada aí nesse sentido, vai caminhar. O Ronald também já sabe disso. Então, em relação a isso, assim, é lógico que é um trabalho, é sempre pesado, é sempre árduo, mas é uma novidade que vai ser importante. A gente recebeu até uma notícia hoje aí que tá para conseguir resolver, e assim que a vida volte aí a semi-normalidade, a gente vai dar andamento a isso. Acredito que esse ano a gente ainda vai ter alguma novidade importante, né, André, para o ano que vem, para começar a implementar isso. Você sabe que quando eu falo, né, Aire, geralmente acontece. É verdade. Então, isso aí vai acontecer. Agora, em relação à divulgação, eu acho que é tanto a nível de FEFUMERG quanto a nível de CBFM, depois desses 20 anos aí de federado e de 15 anos aí participando de federação, de confederação, com o Ronald, com o Aires, né, o Paulinho participou também.
que uma das coisas que eu vejo que agora, para a gente, para o Dadinho, né, talvez para o futebol de mesa em geral, mas eu falo pelo Dadinho, eu acho que em relação à comunicação, a marketing, chegou o momento da gente terceirizar isso. Não pode mais estar na nossa mão. Eu não posso pedir para o Paulinho, que é contador, economista, o Ronald, que é contador, para ele procurar a Coca-Cola, para ele procurar o shopping. Eu não posso pedir para o André fazer isso. Tem que ser pessoas que saibam trabalhar com isso. Isso não é só na área de marketing. Né? E que tenham os contatos, né? Sim, que é o mais eu acho que é importante. importante, talvez, a nossa figura, pela nossa história, pela gestão, por todo o relacionamento que a gente tem dentro do meio, né? As pessoas nos conhecem, ou outras pessoas, mas existem áreas hoje que, para nós, Dadinho, para a nossa modalidade, elas têm que ser profissionalizadas. O marketing é uma dessas, a comunicação é uma dessas, o jurídico é uma dessas. Já é o momento de se criar um direito desportivo a fundo dentro da federação. Eu sou advogado, né? Mas eu não sou especialista em direito desportivo. Eu não sou, o Renato Oliveira também não é, né? Pode até vir a ser, né? Mas ainda não é. Então, eu acho que é o momento de se criar situações diferentes, ainda que seja um movimento que parta exclusivamente de nós e vá para a diretoria geral, ou que venha da diretoria geral para a gente. Mas é o momento da gente fazer isso, de pensar isso, principalmente nessas duas áreas. Acho que no jurídico, para evitar problemas para todos nós, aquela centralização que a gente já sabe, e tudo que acontece de ruim ou de bom, nós somos responsabilizados, mas essa parte de comunicação, divulgação e de marketing, a gente tem que contar com um serviço mais profissional, um serviço mais fundo, mais profundo, ainda que a gente tenha que fazer adaptações até a forma de jogar, né? Talvez jogar num lugar mais aberto, que seria as atividades dentro de outros eventos. Isso tudo é uma modernização se a gente quiser nessa prática de ter novos participantes, de ter mais visibilidade e não contar com iniciativas ou situações pontuais que acontecem, que reverberam naquele momento, trazem alguns jogadores, mas elas não se perpetuam, né? Então, isso que a gente tem que fazer. Eu acho que essa questão de estar realizando os grandes eventos nacionais em cidades estratégicas, onde a gente está buscando crescimento, eu acho fundamental. Mas eu acho que a gente precisa agregar alguma coisa no calendário um pouco mais leve, sem prejuízo do calendário que já existe hoje, porque esses eventos, as pessoas ficam muito confinadas, os atletas ficam muito ligados na questão do torneio, está disputando um torneio relevante, o Campeonato Brasileiro. As pessoas ficam lá muito confinadas, concentradas, interagem pouco. Se vem alguém de fora, a gente está concentrado, a gente não consegue dar a atenção que alguém de fora merece. Então, acho que a gente precisava pensar num calendário de alguma coisa mais leve, torneios de exibição, com 10 pessoas em determinado lugar, porque aí a gente consegue atingir, com estruturas mais leves, lugares de maior visibilidade. Não precisa ter... É mais fácil você encontrar um lugar menor com mais visibilidade, com uma estrutura mais leve. Paulinho, o que a gente sempre pensou nisso, a gente sempre usou os locais que estavam em desenvolvimento, né, ou até de divulgação, de tentar aprofundar a regra. Isso a gente sempre tentou usar como parâmetro a Copa do Brasil, né? Foi assim em Manaus, que é um lugar que consolidou há pouco tempo a nossa regra, com um apoio maciço aí do André. Então, a gente vai fazer a Copa do Brasil lá, e assim foi Porto Alegre no ano passado, num futuro próximo seria em Belém, ou para fazer uma retomada, a gente já está tentando novamente lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, assim, esse é o objetivo. Para fazer isso, a gente já tinha conversado com o Ronald também, está sempre tentando mudar o calendário. Para esse ano agora, já seria realizado um torneio de seleções, numa iniciativa que é do André, do Renato Oliveira, né, da exposição que ele faz. A gente já tinha dado essa ideia para ele, aí dependendo do patrocínio, das situações que ele já tinha angariado, para ver se a gente podia fazer em outros estados, nos outros anos, né? E aí, porque a gente sabe que, por exemplo, fazendo aqui, a seleção do Rio ia estar completa, né? Então, o problema era ser os outros. Então, quer dizer, a gente tem todas essas situações que a gente pensa antes, e até para dar uma diversificada no calendário, realmente, de tentar fazer um torneio de seleções, situações diferentes, para justamente
mostrar que a CBFM trabalha, mas tem todas as outras situações aí que a gente vai sempre precisar das federações, mas o torneio de seleções seria uma dessas, uma coisa mais leve, mais... Porque tudo, pelo menos na CBFM, assim como na FEFUMER, tudo que começa é mais leve, né, Aires? Depois que a competição vai aumentando, depois dos anos, aí que o pessoal vai... Então a gente está sempre tentando procurar novidades, mas essa já seria uma dessas. O torneio de seleções já está, o Ronald pode falar também, vai ser incluído no nosso calendário, é um torneio chancelado aí a princípio pela Confederação. E o Oliveira sabe que se precisar depois da nossa ajuda, do nosso auxílio, a Confederação vai estar junto dele, sem problema nenhum, porque a gente está aí, as iniciativas estão aí, a gente está sempre aberto e a gente está sempre apto aí a ajudar também, estamos querendo sempre ajudar. Bruno, finalizando, só para complementar aquela ideia, a ideia que você falou lá a gente tem que profissionalizar, concordo plenamente. Principalmente a questão de marketing e divulgação. A gente tem que ter pessoas que sejam competentes para isso, que trabalhem com isso, para nos ajudar a fazer. Lógico, sobre a nossa orientação. Por isso que eu falei até da questão, acho que se centralizasse isso na CBFM, com uma empresa em que ela auxiliasse os estados de acordo com a necessidade de cada um, tem uma oportunidade. Porque se a gente for ver administradoras de shopping, por exemplo, não são tantas assim no Brasil, acabam sendo as mesmas repetindo em vários estados. Então, se você tem contato com uma, você acaba tocando quase o Brasil inteiro. Então, se você centralizasse isso de uma forma profissionalizada na CBFM, a gente poderia ter uma empresa ligada à CBFM, que, vamos fazer uma ação no Ceará. Ronald liga lá para o presidente da Federação do Ceará, amigão, olha só, vamos fazer uma ação de marketing aí, envolvendo um evento assim, assim, assado, o que você acha? E aí o cara vai. Porque a quantidade de atletas, ela vai, com certeza, se a gente conseguir fazer um bom trabalho nisso, ela vai aumentar muito, 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 em muitos estados, a gente vai conseguir angariar aí. Mas a ideia da profissionalização é fundamental. O Paulinho já me falava isso há muito tempo. Já falava, a gente tem que passar para alguém, tem que passar para alguém fazer, e temos mesmo. Aliás, a questão do jurídico também, vocês sabem, todos vocês, o André talvez não sabe, o Daniel também não, mas eu procurei aquele cara da conferência da CBF, que nos auxiliou, fez uma consultoria para a gente, ele está à disposição. Até alguns meses atrás a gente voltou a falar com ele para seguir com o processo jurídico que tem que encaixar nas leis de desporto do Brasil. É mesmo. Isso aí hoje mais. Deixa eu só pegar um gancho nisso aí, numa pergunta que sempre fazem para a gente. O André até botou com isso como um dos tópicos. É a pergunta: por que a gente não realiza o brasileiro individual no Rio de Janeiro? Então, só para explicar que a gente é uma regra que foi oficializada em 2009, Bruno, se eu estou errado. O primeiro? Ou 2008. Não, foi oficializada. 2011. 2011. Né? A gente tem aí, esse 2011 ano, vamos fazer... Foi o ano que o Vasco foi campeão em cima do Flamengo. Por isso que eu lembro. Tem que lembrar essas histórias. Lembra essas histórias antigas aí, que é importante. Aí, o que acontece? Então, a gente é uma regra recente, né? A última regra que foi oficializada. Então, a gente tem um processo ainda de crescimento muito grande pela frente. As outras regras já são oficiais há muito tempo, né? Então, a gente tem esse trabalho de expansão como prioridade, desde que a gente começou, desde antes da oficialização da regra. Porque se não fosse essa expansão, a regra não teria sido oficializada. Então, assim, o Rio hoje já recebe o maior campeonato nacional da modalidade, que é o brasileiro de equipes. É o campeonato com a maior quantidade de gente. Da mesma forma que a gente hoje não realiza o individual no Rio, porque ser um campeonato menor, como a Copa do Brasil, a gente privilegia os locais que estejam precisando de novos atletas, e aí usa esse campeonato como um chamariz para a imprensa local, para novos atletas, e aumentar o público. A gente também, hoje, a gente só faz o brasileiro de equipes no Rio, porque é onde se concentra a maior quantidade de equipes. Não que se um dia, no futuro, não possa mudar. Da mesma forma que eu posso começar a rodar o brasileiro individual, eu posso começar a rodar o brasileiro de equipes, né? Mas hoje, pela quantidade de gente no Rio, pela logística, a gente faz o brasileiro de equipes no Rio e os outros 2 campeonatos a gente roda. Porque parece que não, mas o Bruno e o André podem confirmar,
Quando você faz um evento desse num estado que está começando, ou que está precisando de divulgação, automaticamente, depois disso, o estado aumenta a quantidade de atletas. Isso aí é notório. É notório. Então é só para responder a pergunta que é recorrente aí, que todo mundo faz. É importante só completar que o Rio é importante ter o estadual de equipes, porque nós somos cobrados também dos outros estados para ter aqui, justamente porque a maioria dos jogadores estão aqui, né? A maioria dos grandes jogadores ainda estão aqui, tirando, acho que só o Almo foi campeão brasileiro fora do Rio. Do Rio. Isso contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Se você pegar o Campeonato Brasileiro de Equipes, só 2 vezes o time de Brasília conseguiu chegar entre os 4. Né? Então, assim, nós somos cobrados também para que seja aqui. Então, tem que ser importante. Mas não dá para fazer tudo aqui. Né? Então, assim, e até eu estou vendo aqui, e até respondendo, por exemplo, o Márcio está colocando, porque não faz na Zona Norte. Muitas vezes a gente faz onde consegue, né, fazer. Porque a gente hoje tem o problema do espaço, da estrutura, tem problema de custo. Então a gente também, infelizmente, não consegue fazer em todos os lugares que a gente quer. A gente queria fazer no Maracanã, na Zona Norte, onde fosse, mas a gente sabe que é difícil, às vezes, conciliar tudo isso, o interesse desses shoppings também, o centro comercial, de abraçar aí, de receber um evento como o nosso, que é um evento complexo de se receber. Né? Bom, André, o que a gente tem? Tem alguma pergunta aí do pessoal que você queira botar para a gente responder? O pessoal está acompanhando, está dando bastante contribuição, mas muitos estão seguindo a linha do que a gente está falando aqui. Entendeu? O próprio, como o Romar falou do Márcio Carvalho aqui, ele deu o exemplo de buscar outros locais, e botou aqui, muitas vezes são feitos em locais mais elitizados, onde o público-alvo não é atingido. Aí um pouco que o Romar até respondeu para ele. Muitas das vezes é a dificuldade de você ter esse local, essa estrutura, e isso às vezes acaba te obrigando a repetir até certos locais, né? Na verdade, principalmente no campeonato que é realizado no Rio, que é o Brasileiro de Equipes, é um campeonato com 48 mesas. Então, não é um campeonato que cabe em qualquer lugar, né? Então, a gente vinha fazendo os campeonatos. A gente começou a fazer o Brasileiro de Equipes na ABB, quando a gente tinha, 11, 12 equipes. O campeonato hoje, a gente joga com 32 equipes. É muita gente. Então, a gente joga nos locais, normalmente, todos esses campeonatos que a gente faz nacionais, quem consegue o local é a federação local. Então, assim, não é fácil nem para a Federação do Rio, com a quantidade de atletas que tem, conseguir um local apropriado para acomodar todos os atletas só do Rio. Você imagina para acomodar gente do Brasil inteiro, que um campeonato desse eu acho que deve rodar em torno de 300 pessoas no evento, né? Então, a gente faz realmente onde dá. Então, a gente faz aonde dá, porque normalmente a gente usa a estrutura da federação, né? A gente... A CBFM entra com alguma estrutura, mas a maior parte da estrutura é local. Então, tem que ver onde dá, não é sempre que dá. A gente fez no Fluminense, a gente vinha fazendo no Tijuca, nem sei como que vai ser a partir daqui para frente, isso é uma coisa que eu ia ver com o Ares mais para frente, porque agora a gente não tem mais o Tijuca, né, e que era um local que, assim, tem algum problema de iluminação e tudo mais de todos. No Fluminense também foi muito bom, né, então provavelmente a gente ia ter que partir para um local ou fazer no Fluminense de novo, o Alex tinha falado da gente fazer no Grajaú Country, isso é um dos motivos até que a gente tirou o Brasileiro de Equipes de janeiro, como sempre foi, para agosto, por causa do clima, né? Porque a janeiro é um calor absurdo no Rio, então a gente fica preso a um local com ar-condicionado. Então, a gente fazendo em agosto, setembro, a gente consegue buscar um local, como foi no Fluminense, que foi ótimo o campeonato, e não tem necessidade de ar-condicionado, porque você conseguir local já é difícil. Com ar-condicionado, então, aí, meu irmão, é uma variável muito complicada de conseguir. Então, esse é um dos motivos que a gente... Mas a gente está aberto a sugestões. Se alguém trouxer, eu tenho aqui um local ótimo que eu consegui,
E, pô, é só falar com o Aires, falar comigo e a gente tenta. Isso que eu ia Que a falar, logística é muito complicada. não só para competições nacionais, para competições estaduais também. Quem tiver um local aí que eu consigo um local bom, consegue comportar uma estrutura, pode falar comigo que a gente vai estudar. Estamos abertos a sugestões. Então. André, o que mais que a gente tem aí de ponto? O Brainer botou uma pergunta. O Renato Souza está botando aqui uma pergunta para o Bruno. Temos falado sobre a questão da regra. Então, isso aí até, com base no que o Paulinho falou, o Ronald, a gente até conversou essa semana. A nossa ideia é, novamente, descentralizar isso a princípio entre o pessoal dos estados, cada um fazer o seu fórum, dar as suas sugestões, né? E aí depois a gente se reunir aí para ver se faz algumas adaptações aí. O problema que eu me lembro aí, acho que o único que fez isso aí há um bom tempo atrás foi até o Paulo. E o problema é a quantidade de coisa que escuta, né, Paulo? Que às vezes nem é interessante, porque o nosso objetivo não é desconfigurar a regra, descaracterizar a regra. É tratar dos pontos só atualizar. Omissos que tem na regra, que às vezes é aplicado, mas não é compreendido, ou que é aplicado e não está perfeitamente adequado na regra. Então, a situação é essa. Porque senão você passa a ouvir um monte de coisa, tipo assim, gol de que não vale. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários problemas, e isso é que tem que ser filtrado já desde o início pelas federações. Então, a nossa ideia é descentralizar isso para vocês, nesse início, para as federações, e aí, no momento posterior ainda, esse ano, nos reunirmos aqui, fazer um compilado, um compêndio aí de quais são essas dúvidas, quais são essas omissões, o que existe, o que tá em desuso na regra e o que não está, mas a gente está aplicando, né? Existem normativas da regra, essas normativas deveriam ser incluídas já dentro da regra, como aquela do último lance, que se voltar a bater na sua mão é gol, mas aí o braço tem que estar no meu campo de defesa, no campo de ataque, a gente já sabe que deu problema disso, goleiro espelhado. Então, todas essas situações têm que ser tratadas novamente, já tem 12, 15 anos disso aí, então a gente está aberto a fazer isso, o Ronald vai coordenar isso aí, obviamente, e a gente vai prestar esses esclarecimentos, mas primeiro é um trabalho descentralizado que vai ser feito pelas federações, a gente vai avisar direitinho. Nesse ponto, para quem não conhece um pouco da história de como a gente chegou, um dos grandes entraves que a gente teve no passado para chegar ao nível que a gente chegou, e a gente só chegou nesse nível hoje, entre outros aspectos, foi por causa da unificação das regras de dadinho que tinham no Rio de Janeiro. Então, antes você tinha o pessoal que jogava 8x2, o pessoal que jogava 9x3, e aí, depois de muita luta, o Bruno participou disso. Depois de muita discussão, muita luta, a gente sentou todo mundo, fez uma regra a 4 mãos, pelo menos para a gente ter uma regra única, para todo mundo jogar a mesma coisa, né? Então, o pessoal do 12x3 não queria aceitar reduzir os 3 para definir, o pessoal do 8x2 não queria aceitar os 12 toques, porque antes a gente jogava o 12x3, que é a regra dos 12 toques, né? Então, a gente teve que fazer uma regra mix. A gente acabou, na época, a gente fez um campeonato com 10x2. Acho que o Bruno lembra disso, né, Bruno? Que eu acho que, não sei se foi lá no Maxwell, um campeonato enorme, para testar uma regra 10x2, que seria uma regra híbrida entre as duas. Não funcionou, o pessoal não gostou da jogabilidade, e foi a partir daí que surgiu o 9x3. Então, assim, depois que a gente conseguiu isso, que foi muito difícil, porque você tem pessoas que gostam de uma e pessoas que gostam da outra. Então, assim, o que eu posso dizer é que a essência da regra a gente nunca vai mudar, porque isso aí ia ser a gente andar para trás. Agora, ajustes da regra, a gente pode fazer, a regra não é engessada, entendeu? Mas aí eu falo em nuances, ajustes. Como eu já vi, devia mudar para 9x2, esquece, nunca vai acontecer. Isso aí, é bom deixar isso bem claro. A quantidade de dados, a quantidade de lances não vai mudar. É bom deixar isso claro lá. Isso aí. Toques coletivos e toques individuais, isso aí não vai mudar. Isso aí nunca vai mudar. Porque a gente estaria regredindo em tudo aquilo que a gente construiu. Mas nuances da regra, claro.
coisas que não mexam na essência, claro, é para isso que existem os representantes dos clubes, porque a gente não tem como botar numa reunião todos os atletas que jogam no Brasil, 500 pessoas, 600, sei lá quantos são. É para isso que existem os representantes dos clubes, é para isso que existem as reuniões de federações, para você unificar as dúvidas, unificar as sugestões, e você vai consolidando até com um pente fino, até você chegar numa proposta. Não adianta, foi o que o Bruno falou, e Paulinho, não adianta a gente fazer um fórum num brasileiro com 300 pessoas e ter 400 sugestões. Você não vai abordar para lugar nenhum. Então, a gente tem que ir filtrando. Quem acha que tem pontos na regra que podem ser melhorados, leva essa sugestão para o representante do seu clube. Pede para o representante do seu clube levar essa sugestão para o representante do Estado, da Federação do Estado, no caso do Rio Aires. O Aires vai compilar essas sugestões, na reunião de clubes, ele vai conversar com os clubes, vão chegar num produto, e isso vai ser levado à CBFM. Isso vale para todos os estados. Aí, dessa forma, a gente consegue fazer ajuste. Agora, o que não dá eu acho que devia mudar isso. São sugestões ao vento de forma desorganizada. Isso aí não vai acontecer, não vai mudar. Então, assim, fazendo a coisa de forma planejada e organizada, problema nenhum, a regra não é engessada. Só não pode mexer na essência. Maravilha. Bom, Tem uma pergunta aí, André? Vamos lá, mandar uma perguntinha para animar boa aqui, ó. Uma perguntinha boa aqui, ó. Dadinho branco. Valendo, Carvalho. Ele fala na questão de melhorar o texto da regra. Ele diz, no caso do Rio de Janeiro, que se usa o dadinho branco e a regra fala do dadinho amarelo. Questão do juiz, que é uma coisa também que vem sendo discutida. E a questão dos atletas não terem conhecimento da regra. Isso aí, acho que cada clube tem que obrigar o seu federado a ter um entendimento. É nítido que você encontra pessoas que jogam contigo que não sabem a regra. A gente já fez até em reuniões de clubes a distribuição da regra para os representantes, para que levem para os clubes. Exato. Tem clubes até, se eu não me engano, o River tinha a regra lá, o Márcio que fez. Eu acho que o River tinha a regra dentro da sala lá, se eu não me engano. Tem gente que desconhece a regra porque é interesse próprio, né? A questão aí vou responder essa questão do dadinho que ele falou. A regra realmente pode ter lá a questão do dadinho amarelo na atualização dela, porque o dadinho antes de ser amarelo era branco. E antes, chegaram a jogar com dadinho com números na federação? Não. Então ele era branco e ficou amarelo. Então na atualização da regra, ele está como amarelo. E a gente acabou mudando para o branco no Rio de Janeiro, na questão que a gente já falou, da visualização, que a gente acreditava ser melhor. Mas realmente tem que atualizar lá na regra. Em relação a essa questão do dadinho amarelo, eu vou voltar nesse ponto que o Ari já explicou ontem em detalhe na live que ele participou. A gente antigamente jogava no Brasil inteiro com dado branco. O dado branco, de um tempo para cá, um tempo atrás, passou a ter foram feitas levas de dadinho muito ruins de qualidade, né? Porque a gente tinha vários fornecedores fazendo e a gente não, na época, não se prezava. Então, você sabe que quando você compra dadinho, você não compra 10, você compra 5 mil. Então, os artesãos que compravam os dadinhos, compravam 10 mil. Um comprava 10 mil, outro comprava 5 mil. Então, tiveram fornadas de dadinho muito ruins. E, com o tempo, esses dadinhos brancos, eles se misturaram com os dadinhos de melhor qualidade com os de mais qualidade. E a gente começou a ter dadinhos de má qualidade jogando. E já tinha o pessoal que jogava. Eu estou puxando a história, tá? Como eu sou velho nessa porra, igual o Bruno. Então, assim, já tinha gente que jogava com amarelo em alguns lugares. E, por que não joga? E começou-se a jogar com amarelo. E, na época, os amarelos eram dadinhos de melhor qualidade dos brancos, que já tinham sido misturados com levas ruins. Então, a gente adotou o amarelo no Brasil inteiro, passou-se a usar o amarelo no Brasil inteiro, e sempre foi o amarelo. Quando o Ares trouxe a questão da filmagem, né,
a Fefumerge entendeu que o dado branco tinha uma melhor visualização na câmera, né? Isso aí eu já discuti com a área, a gente tem nossas ressalvas em relação a isso, mas, assim, o mais importante, independente da cor do dado, se ele é amarelo ou se ele é branco, é a qualidade do dado. Os dados são feitos no mesmo lugar, com as mesmas dimensões, com o mesmo peso, né? Então, assim, e na verdade a coisa da filmagem, depois da gente conversar, a gente chegou à conclusão e viu que o que importa na filmagem é mais o pano de fundo do que o próprio dado. E é por isso que começou a se adotar a mesa verde escura. Não foi por acaso que, vamos começar a usar a mesa verde escura. Mas antes não existia a figura da mesa verde escura, né? Então, assim, você pode pegar isso aí, conversar com os caras que estão aí no top dos campeonatos, né? Jogam com os dois dados, da mesma forma. Então, assim, o Brian, o Paulinho, o Brian foi tricampeão brasileiro. Eu não falo que ele joga o campeonato com branco, ele joga com amarelo, porque os dados são iguais. A gente já perdeu tempo, e o Paulinho sabe mais do que ninguém disso. Chegamos a Paulinho, quantos você tem aí? Não, nós quatro aqui participamos de um. Lembra? Mas acho que o Paulinho foi mais doente de todos nesse negócio. Pensa numa testou dado amarelo, verde, amarelo, rosa. Tem Tem aqui em casa 50 mil dados coloridos de todas as cores. Então, assim. Pensa numa cor aí que eu tenho. E no final, o mais importante, que foi até a causa da mudança do amarelo para o branco no passado, o branco para o amarelo no passado, é a qualidade dos dados. O que mais importa é a jogabilidade, como até o Carlos Lodeto está falando aqui. Então, assim, se eu botar um dado branco, se ele estiver ruim, ninguém vai querer jogar com branco, é a mesma coisa vale para o amarelo. Como a gente estava tendo aí agora, levas recentes de dado, independente da cor, uma cor leitosa, uma cor fraca, a qualidade é ruim. Não, exatamente. Vieram dados brancos ruins, e você comentou comigo que os amarelos também tinham vindo ruins. Aí parece que agora vocês conseguiram. E só para finalizar aqui, um negócio que ninguém sabe, quer dizer, pouca gente sabe, vocês sabem aqui, mas pouca gente sabe. A gente adotou o dadinho branco na época, a gente participou de um estudo, fomos convidados por uma turma de marketing da UFRJ que queria fazer um estudo da federação, isso alguns anos atrás, quando a gente adotou o dadinho branco. E uma das coisas que foi falada foi sobre isso. Então, o dadinho branco ele não surgiu do nada. Ele surgiu de um estudo de marketing feito de uma turma da UFRJ, que a gente participou durante 2 meses, eu indo lá na UFRJ, debatendo com eles, falando com eles, e a gente resolveu adotar o dadinho branco por uma sugestão deles, sobre a questão da visibilidade, que eles começaram a analisar vídeos antigos nossos com dadinho amarelo, e aí eles achavam que era um jogo de maluco. E se vocês olharem os dadinhos antigos amarelos, naquelas mesas que tem tonalidades, realmente, para quem não conhece, era um jogo de maluco. O cara vinha ali paletando, chutava, cadê o dadinho? Sumiu o dadinho, não se via. Na verdade, então, a gente fez esse teste também, o mesmo teste que eles fizeram. Na verdade, como a mesa é listrada, como isso você está falando de tom e sobretom, ele aparece no verde escuro e some no verde claro. Isso aí. Mas depois que por isso também a gente botou a mesa de uma cor só. Então a sugestão até sua. Depois que a gente viu isso e descobriu que, na verdade, o problema é o pano de fundo e não assim o dado, até porque o dado é muito pequeno, né? Lógico que você faz aquela filmagem com close, mas o pano de fundo é que faz toda a diferença. Então, foi por isso que a gente adotou o padrão. Eu acho que, teoricamente, daqui a um tempo, vai ser o padrão. Já eu acho que o padrão da modalidade, todo mundo está fazendo na mesa verde, na minha verde escura. A gente conseguiu agora melhorar a qualidade dos dados, do dado amarelo. Para você ter noção, esse dado amarelo que a gente comprou uma leva... E o problema é o seguinte, você não consegue comprar 100 dados, tem que comprar 5.000. Exatamente. O Paulinho também participou. O Paulinho participou. O Paulinho virou amigo íntimo do dono da fábrica de dadinho lá. Conversava com o cara durante o jantar lá. Meu amigo, vai fazer quando? Paulinho media dadinho por dadinho. Ele e o João Carlos, quando chegava para poder disponibilizar para o jogo. Então ele viveu muito bem essa questão do dadinho aí. E o Paulinho tá lançando aí, vai sair um dadinho piscante. Inclusive, o problema é que às vezes as pessoas... já tem goleiro, vai sair o dadinho. E às vezes as pessoas não sabem, cara, não é igual roupa que você entra em qualquer loja e vende. Não tem quase ninguém que faz dadinho, cara.
É muito difícil. Para você encontrar uma fábrica que faça, cara, e de outra coisa, até quando essa fábrica vai fazer dadinho? Para que nego usa dadinho? Hoje em dia. Daqui a um tempo, o dono da fábrica deve ser aqueles velhinhos, já falei isso com o André. Uma das minhas preocupações, eu acho, a gente tem que ter uma reserva técnica de dadinho, quer dizer, tem que estar sempre comprando, porque a gente não sabe quando é que vai ter mais, né? O Jota até levantou aqui uma questão impressionante, a quantidade de dados que somem nos torneios, né? Nossa, cara, e isso aí eu já nem me estresso mais com esse negócio, porque realmente é um problema. Mas, assim, a gente tem que, eu acho que a minha sugestão para todas as federações, para a modalidade, cara, o dadinho é um produto que daqui a um tempo pode ser que o dono da fábrica morra, filho, babou, já era. Vai comprar dadinho, quem vai fazer dadinho na mão? Não tem como, cara, não é igual o botão que todo mundo aí sabe fazer, tem vários artesãos de botão e dadinho, como é que vai fazer isso? Então, eu acho assim, o importante que a gente tem que ter em mente é a qualidade do dadinho, seja branco, seja amarelo, tem que ser um dado, não pode ser um dado claro, tem que ser um dado com uma cor viva, como a gente conseguiu agora melhorar os dados amarelos aí, André numa luta aí para conseguir, a mesma luta que o Paulinho teve lá atrás, o André ficou moendo lá o pessoal lá da fábrica de dadinhos, e... A gente devolveu uma leva de 5 mil. É a qualidade. O cara fez uma leva de 5 mil dadinhos pra gente, e eu disse para ele, se tiver fora do padrão, devolva os 5 mil. E devolvemos. É o francês, não, ainda tem esse caso, esse desgaste que o André teve, que o Paulinho também já teve, você tem que ter maior cuidado. Se o cara faz uma leva de 5 mil dados e você não quer os 5 mil dados, você vai comprar com quem? Aí você fala, não vou comprar, tá ruim. E vai comprar com quem depois? Quer dizer, até esse tato com a fábrica você tem que ter para não perder o fornecedor, porque só tem esses caras que fazem, né? Então, assim, em relação à cor do dado, cara, isso aí, a gente já chegou à conclusão que isso aí é o que menos importa. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, Ronald, rapidinho, porque eu recebo 1000 perguntas disso. Não é uma questão política. Eu não brigo com o Ronald por causa disso. Ronald é meu amigo, Bruno é meu amigo. Não tem nada a ver com política, com nada disso. É só uma questão. Porra, Bruno, me esforcei tanto. E além uma conclusão que a gente chegou, assim, também tem, assim, independente disso, você, às vezes, quando você tem uma Copa do Mundo, chega lá na Copa do Mundo é outra bola. Né? Teve a Jabulani, não sei o que, o cara cria uma bola pro evento. Então, assim, a gente também chegou à conclusão que os eventos nacionais, eles são um evento à parte, entendeu? Então, nada impede. Então, a gente já vi depoimento, até o Regis falou aí, ou seja, vai nos grandes jogadores, os caras de ponta, e pergunta, cara, você sente diferença do amarelo e do branco? Os caras vão chegar na ponta do mesmo jeito. Não vai mudar nada. O cara vai chegar no mesmo jeito. Se for um dado de qualidade, ele vai chegar no mesmo jeito. Agora, se eu botar um branco com uma quina falsa ou um amarelo que está rodando, que o cara não consegue enxergar, aí a gente tem um problema. Então, realmente, a gente tem que prezar na qualidade. Então, esse realmente o que o Ares falou, não tem estresse nenhum, né? O Rio joga com branco, a gente já está com amarelo no Brasil inteiro. Tem a questão de você ter, né? O dado já está implantado. O Rio, por um projeto de visualização na filmagem, mudou para o branco, mas quando tem os nacionais, cara, bota o amarelo e o pessoal continua chegando da mesma forma. Não muda nada. É o mesmo fabricante, né? Mesmo fabricante, mesmo tudo. Importante a gente já pesou dado, raspou dado, já fez tudo. A gente, quando estava procurando o fabricante de dadinho, eu estava ajudando o André nisso, mandei e-mail para a Polônia, para a China, para terra, para os Estados Ronald também já andou, Ronald já rodou. O André acabou de receber uns dadinhos de número, daqueles dados que a gente jogava na infância, né, que a gente conseguiu na China. Eu também já tinha tentado lá. O problema é que o dado é muito, pelo que eu vi, ele é um pouco irregular. Tem vezes que o 1 está do lado, tá torto, o 3 não está no meio. Então, assim, realmente... Mas, assim, cara, quem são tiver problema de toque, futuro... não chuta com esse dadinho quem tiver problema de toque. Que vai ver o 3zinho torto, não vai conseguir chutar. Vai ficar olhando pro dadinho e vai travar. Mas, olha... Então, assim... Um lote de 50 dadinhos custou $3. Então, na verdade, o Regis até fez uma pergunta aqui agora, estou vendo, dizendo que...
Não tem o Precisamos mesmo. colocar o dado oficial. Ah. Então, o Regis botou uma pergunta aqui. Precisamos colocar o dado oficial. Hein, André? O Regis botou uma pergunta aqui dizendo que precisamos colocar o dado oficial que cada um joga com o seu. Caso precise comprar, procure as federações, né? Na verdade, esse é o que a gente está tentando, o que a gente tenta nos campeonatos nacionais, é como a Federação do Rio faz aqui também, para evitar que a gente tenha dadinhos de má qualidade misturado com outros, a gente fornece os dados, tanto nos nacionais, e a Federação do Rio vem fazendo isso, só que, cara, quem está do lado de cá sabe a dificuldade de você conseguir chegar num campeonato com a mesma quantidade de dados que você começou o campeonato. É impossível. Infelizmente, cara, as pessoas levam os dados. Por mais que você vá, nos nacionais a gente bota 2 dadinhos na mesa. A Federação do Rio também botava 2 dadinhos na mesa. Pô, chega na mesa e não tem dado. O nego leva os 2 dados. É porque acha que se treinar com aquele dado, ele vai ganhar os jogos. Não sei. Não sei se é superstição. O cara quer jogar com dado o campeonato inteiro. É isso. Não, mas aí o que acontece, Paulo? A gente também já tentou nos campeonatos dar um dadinho para cada um. Aí sabe o que acontece? No meio do campeonato, começa mais um monte de gente bater em mim e fazer: pô, cara, perdi meu dado. Pô, cara, meu dado caiu ali, não sei onde tá. Ah, o cara da minha mesa levou o dado. Pô, esqueci o dado na mesa, o cara levou. Então, assim, acaba que aí você tem 150 pessoas, você disponibiliza até às vezes 300 dadinhos e mesmo assim não dá. Então, assim, pra gente, como o dadinho é difícil a gente conseguir dadinhos de boa qualidade, a gente chegou à conclusão e falou assim, cara, qual é o melhor custo-benefício considerando as perdas frequentes? É botar 2 dados em cada mesa e tentar recuperar o máximo possível e contar com Deus para ninguém não levar. É isso que acontece. Então, você tem 48 meses e você bota lá 2 dados, você tem 96 dados. E aí, beleza, se voltar 70, pô, beleza. Os outros 70 no outro dia, você só completa com a diferença e bota na mesa. Entendeu? Então, assim, pergunta o Aires, no Rio, Nossa como que não senhora. é? Meu Deus Já do se tentou céu. de tudo, cobrar multa, pô, marcar o dadinho, tudo. Fizemos Carimbo, marcar o dadinho, aí você bota o dadinho no final do campeonato, não tem dadinho. Rapaz, a gente já deu o dadinho anotando o nome e falando, ó, se não voltar o dadinho é R$20. No final o cara fala, eu quero pagar R$20, mas eu quero ficar com esse dadinho. Não é possível, cara. É fácil, não. E eu gozava que o não é assim. teve em Juiz de Fora, que o Renato comentou aqui, a coisa foi tão gritante que as minhas filhas passavam pelas meias e assim, pai, o dadinho sumido, tá aí com o cara jogando, olha lá. O cara tá treinando chute a gol com o dadinho que pegou. Mas é isso, acha que vai... Aí elas iam lá e pediam licença e pegavam o dadinho, dá licença que esse dadinho aqui é do jogo, e a pessoa ficava calada, porque não podia falar nada, né? Mas não era 1, 2, 3, era 40, 50. Chegava uma hora que eu falei assim, ô Ronald, não vai dar. Vamos acabar esse evento sem dadinho. Porque realmente a gente tem que botar uma margem de perda, porque não tem jeito. Não tem. Então a gente já trabalha com essa margem de perda. E a menor margem de perda é a gente botar 2 dados por mesa, recolher a maior parte possível no primeiro dia e completar para o segundo dia. Eu e o André, a gente já fez vários testes aí, e realmente esse é o melhor cenário, né, André? Atualmente não tem outra, não tá mim. Porque eu estou vendo aqui comentários como o do Cola, o Regis também falando, mas essa questão de aplicar a multa para o atleta ou para o clube acaba não sendo efetiva. Porque o responsável, às vezes, do clube vai ter que ir embora cedo, aí você vai reclamar com quem? Aí fica uma coisa solta, e no dia seguinte já é que nem a história do pendura, né? Já comeu? Não tem jeito. Bom, a gente já tem aí 1h e 10, né, de live. Queria deixar aí para ver se cada um quiser fazer alguma colocação ou dar a sua consideração final para liberar o pessoal aí para poder jantar. Vamos começar aqui, quem falou, Paulinho, falou quase nada. Paulinho. Não, então,
Apesar de eu não ter falado nada, eu gosto muito desse ambiente, quer dizer, esses fóruns de discussão. Eu acho que a gente deve continuar com essas discussões, continuar discutindo sobre esses temas que são polêmicos, questões de regra, desde que, como o Ronald falou, não mexam na essência. Eu acho que vale. Eu mesmo tenho algumas opiniões sobre regra, enfim, todos nós temos. A regra é excelente, mas a gente tem que discutir isso, discutir arbitragem, né? A arbitragem, então, Paulinho, eu queria até pegar esse teu gancho aí, que eu acho que é um outro tema polêmico que a gente tem, que é a arbitragem, né? Infelizmente, eu sei porque, como a maioria sabe, eu já fui presidente da Federação do Rio, acumulava com a CBFM, e a arbitragem sempre foi um problema desde que o mundo é mundo, desde as ligas, porque você tem pessoas que às vezes não quer jogar com a outra pessoa sem árbitro, e aí você não tem uma arbitragem profissional, assim, até por uma questão orçamentária, não tem padronizar. Difícil padronizar, você acaba tendo que utilizar os atletas, né, para apitar os jogos, aí você não pode botar o atleta do mesmo clube. Nem sempre o cara que está apitando, ele tem condições técnicas de conhecimento da regra, e muitas vezes ele se sente inibido de apitar um jogo, né, difícil, decisivo, às vezes com pessoas até um pouco mais polêmicas, de às vezes expressar a sua opinião como árbitro e de alguma forma ser repreendido. Então ele prefere meio que deixa acontecer, e a coisa acaba ficando uma coisa entre os atletas que estão jogando, e ele fica ali para tirar dúvida, né? Então, assim, a questão da arbitragem, cara, é muito difícil. A gente já tentou na minha gestão, o Ares está aí, porra, lutando com esse negócio da arbitragem. Aí você obriga o cara a ficar, aí o cara vai embora, aí o cara pede alguém do clube para apitar para ele. Aí o cara estava na escala e não está no salão. No passado já se tentou punir o árbitro com multa se o cara não apitasse, né? E aí depois é o estresse para cobrar a multa. Aí o cara fala que não pode cobrar, que o parente estava doente, que ele tinha que ir embora, que a mulher ligou, e não sei o quê. Já aconteceu situações no passado, para vocês terem uma ideia, do cara ter que vir no dia seguinte para apitar. Campeonato de 2 dias, senão o cara era punido. E a gente teve gente que foi punido, né? Acho que no caso até foi o João Carlos, o Ares deve conhecer essa história aí. O João Carlos ficou punido, eu acho que 6 meses na época, porque ele não veio para apitar o campeonato no outro dia. Então, assim, na verdade, não estou criticando a organização de ninguém, né? É que, assim, cara, é uma equação muito difícil de fechar. É uma equação muito... Se você tem árbitro nas finais, se você não tem... Aí, dependendo se na final são 2 pessoas que têm uma certa intimidade, o cara fala, pô, no nosso jogo não precisa de árbitro, não. Porque dependendo do jogo, o árbitro pode até atrapalhar, né? Se o árbitro não tiver ali se impor, não tiver conhecimento, ele pode até atrapalhar, né? Então, assim, é uma equação muito difícil. Aí, Paulinho, comenta aí um pouco isso aí pra gente. Qual a sua opinião? A arbitragem, você tem... Primeiro, você tem que definir o que é arbitrar, né? Você tem o cara vai ter uma postura ativa ou uma postura passiva. Você falou. Às vezes o cara fica até inibido e fica com uma postura passiva. Fica ali, ele até já anuncia, vocês jogam aí, eu estou aqui só para tirar dúvida, hein? Qualquer coisa... Exatamente. Já pedindo, pelo amor de Deus, para não ter nenhum problema. Então, realmente, isso é um desafio muito grande. Eu acho que a gente precisa estressar esse assunto, discutir esse assunto, como outros assuntos. Eu acho que agradeço a participação, acho que essa tem que ser um marco para que daqui para frente a gente faça outros fóruns importantes, que as pessoas participem mais, né, para a gente cada vez mais se aproximar daquilo que a gente entende como ideal. Existem ainda falhas, existem pontos escuros na regra, existem sim. Volta e meia, o Carlos Odeto está aí participando, eu vi que ele já comentou. O Odeto, ele passa semanalmente perguntas sobre a regra para a gente. E quando a gente vai ver, são perguntas de fato que a gente não tinha pensado, muito específicas. Então, acho que a gente tem que discutir regra, sim, sem perder a essência. Acho que é fundamental, a regra é excelente.
né? Nós chegamos até aqui com essa regra. Então, esses fóruns têm que continuar acontecendo, que isso seja o primeiro de muitos, né? Eu acho que foi muito legal e só vale se a gente continuar. Não acabou aqui, a gente startou um processo que acho que agora tem que ser contínuo. Daniel, você que tá tão falando, diz aí o que você... As suas considerações finais aí. Vou botar te liberar. umas coisinhas, não vamos encerrar por aqui, vamos ter outra oportunidade. O Brian perguntou o que eu acho como eu estou na transmissão aí do brasileiro, o que eu acho como melhor em termos de coloração. Bom, o ideal, na verdade, falando também como médico, tá? O ideal é que a mesa fosse azul escura e o dadinho fosse amarelo. Em termos de contraste, esse seria o melhor, né? Mas, obviamente, o futebol não é jogado numa superfície azul, é jogado numa superfície verde. Então, nesse sentido, o estrelão, o dadinho, a mesa tipo estrelão é a melhor para a gente, né? Eu acho que, independente disso, o dadinho branco e amarelo, eles vão ter uma coisa muito parecida, independente disso. Eu acho que o mais importante realmente é ser o fundo verde escuro. Outra coisa que ajuda bastante para a gente é a gente utilizar... vamos tentar melhorar a câmera aí, vou botar um troço mais com a resolução melhor para os próximos anos, para ver se a gente consegue diminuir essa dificuldade de visualização do dadinho. Quanto à regra, eu acho também que a regra do dadinho é uma regra muito boa. Minha experiência é especialmente como regra internacional, tá, pessoal? Então, tem uma visão um pouquinho diferente. O que acontece? Se você complicar demais a regra, você acaba assustando as pessoas que estão iniciando. Então, a regra ela tem que chegar no equilíbrio. Ela não pode ser uma regra muito complexa, mas também não pode ser uma regra muito simples. Eu acho que o dadinho ele tem algumas zonas escuras, mas, grosso modo, é uma regra muito tranquila para você começar a jogar, sabe? Então, essa é uma das virtudes da regra. Eu acho que você abusar, colocar muita coisa na regra, fica muito complexo, e você vai espantar o pessoal que está começando. Eu mesmo, quando eu tinha aí 16 anos, eu fui apresentado ao 3 toques aqui em Brasília. Eu achei a regra extremamente complexa e eu não quis jogar, porque era adolescente. Eu queria jogar botão, pô. É por isso que eu não segui jogando botão. Então a regra tem que ser um negócio bem legal. E para as crianças especificamente, eu acho que a gente pode ter pensado com uma mesa menor e uma mesa mais baixa para as crianças, às vezes até com menos botões e botões menores. Mas é uma coisa que a gente discutir em outras oportunidades. A gente até recebeu, tem até a sugestão aí, que no caso das crianças, a gente usar a baliza da 12 toques, porque a criança, teoricamente, pode conseguir fazer mais gols, e aí, às vezes, pode até estimular, e conforme ela for desenvolvendo, você traz para a nossa trave. Com certeza, não tem dúvida. Isso já é feito já nos trabalhos de expansão. A criança vai fazer gol. Se ela não tem dificuldade em fazer gol, a criança ela desestimula rápido. Infelizmente, hoje, você pega um PlayStation, né? Você liga lá o FIFA 20, em 10 minutos você está jogando com o Messi, está metendo gol, né? Você fazer gol com o botão, é bem mais complicado. Você tem dificuldade em fazer gol se você não treinar. Então, você vai estimular a criança adolescente se você tiver essa dificuldade. Então, por isso que você ter uma baliza maior para a criança, tem que ter um negócio importante. Depois você vai diminuindo o tamanho. É isso. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu vou ficar aqui, eu vou testar vocês agora. Estou aqui com a minha esposa no hospital, estou cuidando dela aqui. Ela tá aqui. Valeu, obrigado, Daniel. Mas, valeu, Daniel. Obrigado. Se tiverem um convite, eu vou ficar com vocês, porque é um grande prazer estar com vocês, meus amigos. Obrigado, Daniel. Melhoras aí para ela. Bom, um ponto que acho que a gente esqueceu de tocar agora antes da gente encerrar é uma pergunta que a gente recebe também no caso da internacionalização da regra, né? Já conversei com o Bruno algumas vezes, a gente tem conversado também com o Marcelo Lage, lá de Portugal. Acho que a gente entende que tudo é um processo, né? A gente primeiro oficializou a regra,
chegamos no nível que a gente chegou hoje, estamos com esse trabalho de expansão. A internacionalização não é impossível, mas também não é fácil. Se já não é fácil a gente expandir no Brasil, imagina fora do Brasil. Isso é uma coisa que a gente vem conversando, mas é um projeto futuro, né? A gente primeiro tem que acabar de construir o prédio, né? Para depois a gente decorar a cobertura, né? Então vamos devagar, mas a gente está vendo, né, Bruno? Com certeza. É uma coisa que a gente já vai trabalhar. Vai envolver o Aires também, né, Aires? Para ajudar, e o André está por dentro. E a gente vai trabalhar nisso no futuro próximo, mas ainda tem alguns objetivos importantes aqui dentro. Aquele pessoal lá de Nova York joga dadinho ou bolinha? Joga bolinha, o pessoal joga bolinha com o botão Brianese. Eu tenho um amigo que mora em Houston que joga nessa liga de futebol de mesa lá. Ele joga com botão de Brianese. Legal. Já é para fazer consideração final, André? Como é que é? Pode fazer. Pode fazer, que já Por foi favor. tudo. Por favor, excelência. Eu estava vendo aqui, ouvindo aí também o Paulinho e tudo, e estava lendo o que o pessoal falou, só tem algumas considerações. Em relação à arbitragem, eu acho que o problema maior, e isso aí, o Ronald estava comigo, a gente sempre teve, Paulinho e o Ares, acho que ainda não jogavam. A gente teve arbitragem na FEFUMERJ já há alguns anos atrás, e a gente chegou a tentar adotar isso também nacional, mas o problema é a operacionalização disso. Dá um trabalho incrível, perde-se muito tempo de campeonato, e o problema em relação aos torneios nacionais é, principalmente no segundo dia, em relação ao horário de retorno dos atletas, tem que pegar avião e tudo, e o tempo que se perde é impressionante. E eu acho que o Ares e o Paulinho conseguiram uma fórmula interessante aqui no Rio, foi de colocar as quartas de final. Eu até estava na arbitral que a gente decidiu isso, né? E eu acho que a partir das quartas de final, acho que foi uma decisão bem interessante, mas é importante que as pessoas saibam que na prática isso, e aí a gente está lá, também a quantidade de problemas que dá, com todos esses questionamentos que o Ronald já passou, que o Ares já passou, essas situações, a situação fática em si é muito mais difícil de se organizar do que a teoria. E que pese, eu acho que tenha sido a melhor solução que eles arrumaram na época, já que se escolheu para ter arbitragem, a operacionalização disso não é fácil, muito difícil. E até trazer pessoas de fora, primeiro emprego, estagiários de educação física, ainda assim seria uma situação complicada também, principalmente a nível nacional, porque tem custo dessas pessoas, né, teria deslocamento. Então, quer dizer, já seria muito mais difícil. Acho que o dinheiro, o recurso da CBFM e da própria FEFUMERJ também tem que ser endereçado a outras situações talvez mais importantes. Por isso que dentro desse congresso tecnológico que a gente está predispondo a fazer em relação à regra, seria até interessante prever que a arbitragem seria opcional, não só entre os atletas, mas entre as próprias federações e organizações dos campeonatos. Isso a gente já procura colocar nos regulamentos dos campeonatos, né, André? Mas que a arbitragem é opcional. Se quiser, coloca a federação, a CBFM, a partir de uma tal fase, ou os atletas requerendo antes de um confronto específico, como já acontece, que talvez não seja o ideal, mas é o que acho que dá para operacionalizar ainda hoje, né? Queria ouvir um questionamento aí interessante em relação aos times avulsos. É importante dizer que o dadinho, no início, lá atrás, como era uma regra muito democrática e abraçava muita gente que tinha menos condições, os times avulsos eram a maioria, não eram os times padronizados de hoje. A maioria dos botonistas usavam times avulsos. Eu sei que, inclusive, eu usava time avulso. E que as pessoas iam fazendo. O mercado de troca era gigante, né? O mercado era gigante, então tinha muito. Com o passar do tempo, isso foi modificando e as pessoas foram adotando os times padronizados, mas por isso foi uma situação que nunca mudou, né? Talvez hoje, com o time padronizado, se atrapalhe, se tem botões parecidos, é uma coisa que pode até se pensar e pode até ser discutido isso, né, Paulo? Mas eu acho que aí, a nível de filmagem, tudo, eu não sei, não visualizo que isso possa atrapalhar, nunca ouvi uma reclamação nesse sentido, mas é uma situação que pode ser
discutido, mas era só importante fazer esse aspecto histórico, porque o Dadinho, historicamente, ele começou com as pessoas jogando com times avulsos. O Ronald, que sempre foi Na verdade, sempre jogou com padronizado, era diferente. Mas a maioria era de times avulsos. Quanto menos obstáculo você botar para o cara voltar a jogar, né? Às vezes o cara tem o time avulso dele lá atrás e quer voltar a jogar, ou alguém que gosta de um botão de cada time, acho que quanto menos entrave você puder jogar, você vai conseguir angariar mais gente. Sim. Então, o objetivo era esse, porque o Dadinho era uma regra que o Dadinho era uma regra que estava buscando atrair as pessoas. Por isso que o time avulso era permitido e durante muitos anos foi a regra, inclusive. Os padronizados eram exceções. Hoje em dia mudou. Mas eu na verdade, vejo tanto na minha ótica, o time avulso ou não, ele atrapalha para quem está jogando, né? Assim, eu sempre joguei com o botão avulso. Hoje em dia, para mim, eu não consigo jogar porque eu não consigo visualizar o time na mesa avulso. O Bruno sempre jogou com avulso, por exemplo. Então, assim, mas eu acho que é de cada um. Às vezes o cara prefere com avulso, porque bota lá um de cada time, mas acho que isso aí muda muito pouco. É a história do Dadinho, como a gente sempre fala, são os times avulsos, né, o 5x5, é a história do Dadinho, estadual de equipe, na casa do adversário, né, tem coisa que não pode mudar. Então a gente tenta. E até o resto colocou uma situação importante que os fabricantes vendem avulsos, é importante, realmente. Então, você não pode limitar o cara só vender de 10 em 10. Verdade, né? Não pode. Essa é uma situação, até respondendo também o Regis, ele talvez tenha entrado depois e colocou a questão da renovação das crianças. Só esclarecer que a gente colocou no início, é um trabalho, a CBFM já tem alguma coisa, já tem uma coisa concreta engatilhada aí. Tinha um problema de documentação e tudo, mas isso já está sendo revisto e a gente vai dar andamento nisso aí agora, assim que voltar a semi-normalidade, né, André? E a gente vai anunciar direitinho. A gente conta com o apoio do Aires também, vai precisar do pessoal em São Paulo, Brasília. Então mas isso é uma coisa que vai ser colocada no devido tempo aí, é um trabalho legal e as pessoas vão gostar. Eu acho que assim, eu gostei muito da live, tem assuntos que a gente pode tratar de forma muito mais interessante aí também, mais profunda. Valeria a pena até a gente renovar isso aí. Na verdade, isso não foi uma live, foi uma mesa redonda, né? Talvez trazer outras pessoas também. Acho que a nossa opinião é importante. E até para a gente, tem questões interessantes aqui do Rio, que a gente tem que colocar, uma do apoio do pessoal do interior. Eu sei que você é um entusiasta, Aires, mas nem todo mundo corrobora do seu entusiasmo, né? Então, isso era uma situação importante para a gente esclarecer cada vez mais. A reclamação, a constatação que eu não concordo tanto, mas em relação à centralização dos jogadores nos times grandes, esse é um problema que já tem abraçado aí outras modalidades também, a 12 vitórias. O que se pode fazer, né? Em que pede, assim, eu vou dar um exemplo perverso, mas, por exemplo, eu dou sempre, quando me falam isso, eu dou sempre o exemplo do River. River não é um time de camisa, não é o River Plate, mas ele tem uma estrutura maravilhosa, tem um trabalho consolidado há anos, de responsabilidade, de qualidade, tem uma sala excelente, climatizada, e tem um grupo maior até do que muito time grande aí, né? Se a gente colocar na ponta do lápis ali na federação. Então, são situações que talvez a gente tenha que abraçar com mais calma, aí, de uma forma mais profunda, de dar o apoio aos clubes que a gente sabe que querem crescer, mas também de ser cobrado nesse sentido, porque as pessoas também querem muito apoio, mas a contrapartida muitas vezes é esquecida. Então, até que ponto a federação pode ir? Isso é uma coisa que a gente já fazia desde o meu tempo, depois com o Ronald. Eu sei que você fez também, Ari. Sei que você fez com aliados. Então, assim, criar formas assim, de dar esse apoio, mas as pessoas corresponderem, ter a responsabilidade de ter uma contrapartida para você, para a federação, se responsabilizar por isso. Que é o apoio, tá aqui, mas tem que dar uma contrapartida. Senão você vai responder administrativamente, financeiramente. Então, isso é uma situação, mas essa é uma situação que pode ser abraçada também. A gente teve exemplo, não só do River, teve um exemplo de um trabalho bonito que era do Maria da Graça, que estava crescendo, e aí foi interrompido, infelizmente, por questões alheias à vontade dele. Né? Mas, então, assim, eu acho que são duas questões aí interessantes que a gente pode, de repente, manter aí para um próximo encontro aí também, tratar disso aí com mais calma. Né? Hoje a gente já sabia que tinham assuntos polêmicos aí
na ponta, já na quina do botão, né? Para chutar, mas aí tem outras coisas que a gente pode discutir também. Tá? E aí, um abraço aí para vocês. Já não é a primeira vez que a gente se reúne para conversar, né? Essa é a primeira vez ao vivo, mas espero que tenham outras aí e a gente possa se encontrar mais. Tá bom? Obrigado aí para vocês. Excelentes palavras, Bruno. Eu também compartilho da tua ideia de incentivar os pequenos a começarem. Você sabe também, você é testemunha que a gente ajudou bastante, vocês também ajudaram bastante. O River é um grande exemplo, assim como foi a ASBAC e o Tijuca. Quando a gente começou lá atrás, a ASBAC eram anônimos, vamos botar assim, que olhavam para vocês aí, Bruno e Ronald, falavam, e o que a gente falava, Paulinho? A gente tem que ganhar dos caras, a gente tem que ganhar dos caras, a gente tem que ganhar dos caras. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. E aí foi crescendo o clube. Queria agradecer a estrutura, né? Exatamente, a estrutura. Da ASBAC a gente foi pro Tijuca e montou uma baita estrutura lá no Tijuca que durou anos e foi muito vitoriosa. Agradecer muito o convite de vocês, muito legal. Obrigado, André, obrigado, Bruno, obrigado, Ronald, por ter lembrado da gente aí nessa primeira live. Conseguimos tocar em assuntos muito polêmicos, todo mundo falava, tinham impressões diversas, acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui, e acho fundamental que isso continue, que se tragam outras opiniões, que tragam outras pessoas, outras visões. Eu acho que o esporte cresce com visões diferentes, com atitudes diferentes, mas que todo mundo tem que ter uma atitude mesmo. Quer fazer, vamos fazer junto. Eu acho que a maior dificuldade nossa é ter gente que se disponha a vir trabalhar com a gente. Quero trabalhar nessa direção, é para cá que a gente tem que seguir, então vamos trabalhar junto. Se a gente conseguir reunir muitas pessoas fazendo com esse mesmo objetivo, a gente vai crescer muito e muito mais. Obrigado aí, obrigado a todos que participaram com as perguntas. Estou à disposição, quem quiser mandar sugestão de local, como foi falado, ou tocamos num assunto aqui que a pessoa ficou com uma sugestão, manda para a gente vai analisar. E vai ver como ontem o seu Galo fez a sugestão das ligas, a gente abraçou e vamos ver o que a gente consegue de coisa boa aí. Obrigado, gente. Bom, eu vou falar antes do André, que é o mediador aí, encerrar a transmissão, só para avisar o pessoal que a modalidade da DIN vai fazer todas as quintas-feiras, começando às 8h30, as lives. Então, é uma coisa que já está programado com a CBFM geral. Então, a CBFM fez um calendário de lives pelo canal da CBFM. Então, cada dia vai ter uma modalidade. O do Dadinho é toda quinta-feira, às 8h30, com convidados diferentes, abordando temas diferentes. Então, agradecer a todo mundo que participou, o André pela organização, o Aires, o Paulinho e o Bruno aí pela presença. Eu acho que desse momento difícil que a gente está passando, a gente tem que tirar ensinamento, né? Como tudo. Então, eu acho que esse canal que foi criado, né? Primeiro foi criado aí pelas pessoas pessoais, depois partiu para as lives dos artistas e agora chegou em todos os esportes, todo mundo fazendo isso, porque nós devido ao confinamento. Mas acho que é uma coisa que veio para ficar, quer dizer, é um canal que a gente tem a participação aí de todos os atletas, quem quiser participar, botar pergunta, pode fazer. Isso aproxima mais a confederação e as federações dos atletas, né? Então, eu acho que é um canal legal, uma coisa que a gente pode seguir com isso, mesmo depois, quando acabe a quarentena. Talvez com nem tanta frequência, mas é importante existir esse canal, né? Para as pessoas opinarem e a gente poder dar explicações como tantas que a gente deu hoje aqui, né? Inclusive o trabalho que o Aires já tinha começado a fazer e depois eu acho que não sei como ficou, que a gente ter lá um canal do YouTube e a gente está sempre, o importante nessa era digital é a gente está sempre colocando conteúdo, né? É assim que a gente vai conseguir mais atletas, é conteúdo no Instagram, é conteúdo no YouTube, é fazendo live no Facebook. Então, assim, a gente é um esporte que a gente precisa cada vez mais garimpar
pessoas para jogar, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esses canais que surgiram aí nesse período de quarentena e levar isso para frente, né? Eu acho que é muito importante para o esporte como um todo. André, obrigado a todos. André, só para anunciar, né, André, que na quinta-feira que vem, qual é a nossa programação? Anuncia aí pro pessoal. Na quinta-feira que vem, a gente vai comentar um pouco do trabalho de incentivo. A gente vai estar trazendo o pessoal do Rio Grande do Sul, onde eles vão dar uma visão de como é que se alavancou o Dadinho no Sul após a Copa do Brasil. A gente vai trazer um caso já de sucesso, que é Quixeramobim, onde foi um trabalho social que teve o apoio da federação e como é que está hoje. E vamos mostrar um caso da Bahia, que está começando agora, e tentar trazer um pouco da experiência de todo mundo, que é uma forma de antecipar, de repente, o que foi problema para um, de repente já antecipa isso. É importante esse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha. A gente sabe que todo mundo aqui, todos vocês, são pessoas que eu sou trainee aí perto de vocês. Vocês jogam de botão, não tem de idade. Eu sou um garoto, então a experiência de vocês não tem preço, sabe? Eu brinco, mas o que vocês, hoje aqui, brincando, a gente tem quase 250 anos de experiência no futebol de mesa dadinho. E isso não tem preço. Então a gente quis estrear essa modalidade, dentro da modalidade de dadinho, essa live hoje trazendo vocês, para que a gente possa alavancar de hoje, como se fosse um divisor de águas na modalidade, com todo esse momento, até usando um pouco a palavra do Aires, transformar isso numa coisa normal, né? Dentro da normalidade, que isso daqui para frente se transforme num fórum onde aqui possamos colocar problemas, a gente discutir coisas aqui polêmicas que acho que nunca antes a gente conseguiu tratar de uma maneira tão light e tão, tão objetiva. Papai! Aí, Papai! Tchau. Papai! Tchau! 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 Valeu, Hora de gente. dar tchau. Papai! Dá um boné no pote Ronald, não deixa. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, André. Valeu. Eu tenho 5 perguntas, vai. Tá? André, E obrigado sugiro a todo que, se você puder, André, faz um convite ao Kojala, que ele fez um grande trabalho de expansão lá na Serra, já levou para 2 ou 3 cidades. Se você puder falar com ele, ele vai contribuir bastante com a parte de expansão. Vamos sim. A ideia é a gente poder ouvir mais gente, até para que ajude, entendeu? Até para trazer um pouco do que foi a experiência no início desse meu trabalho de expansão, o que deu errado, o que a gente teve de lição aprendida, e mostrar isso para frente, para mostrar que eu vi Sergipe aparecendo aqui hoje, querendo falar de dadinho. Eu achei fantástico. O Kojala também chegou a atuar com ligas no passado, ajudando a trazer o pessoal. Ele fez um trabalho bom de expansão. Bacana, bem lembrado, tá vendo? Obrigadão a todos que participaram com perguntas, com comentários, até o pessoal que provocou o Ares, que não parou de mastigar. É quem tá com verdade. fome. Pô. Ele tá ali no chicletinho esperando acabar isso para almoçar. E obrigado a todo mundo que teve a chance, a paciência de acompanhar aí. Obrigado, Ares, Paulinho, Ronald. Obrigado pelo apoio. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Vamos manter isso aí. Vamos sim. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.